no curso da vida normal. Exato. Quem dá esse poder a essas pessoas, entendeu? É Deus para bem ou para mal? Como que funciona isso? Eu não sei se eu formulei direito a pergunta, você entendeu? Entendi. Porque o poder não é, eu acredito, não é da pessoa que está fazendo o feitiço ou da pessoa que está fazendo o milagre. Esse poder vem de outras forças, né? Ou não? Sim. Assim, quando não existe uma conexão direta com as entidades, você vibra numa frequência negativa, você pode causar um dano naquela pessoa. Talvez não um dano profundo, mas você pode deixar aquela pessoa mal mais tempo, mais deprimida, mais rebaixada, sofrer um pequeno acidente, é o chamado olho gordo, né? Você desejou o mal, você se alegra com o mal do seu próximo. Agora, quando você tem aliança com entidades, com demônios, aí você faz pactos, né? Esses pactos, eles vão te dar alguns poderes. O diabo, ele é um bom vendedor. Ele é ótimo de marketing, né? Ele vai te apresentar, assim, um negócio maravilhoso. E a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia é Satanás falando para Jesus: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Olha a prosperidade aí. Começou aí. Você quer ser próspero? Pô, você tá aí vivendo de carpinteiro. Tá vivendo de carpinteiro aí, que o trabalho mais pobre, você não ganha nada, você não tem nem onde morar. Você não tem casa, meu. Você mora em barraca. Eu sou dono de tudo aqui. Pois é, então. A mim foi dado, eu dou a quem quiser. Então, olha agora, você se prostrado, te dou o reino, poder, dinheiro, fama, tudo. E ele tinha poder mesmo de dar isso para Jesus? Tinha. O mundo jaz no maligno. Né? Então ele teria o poder, sim, de dar isso para Jesus. Então essas pessoas, elas pegam um pouco do poder do demônio das entidades, é isso? Isso. Elas drenam o poder dessas entidades através delas. A entidade usa também a energia vital do ser humano para isso, né? E aí o feitiço é elaborado. Isso. Mas é claro, tem todo um preço, tem todo um ritual, né? Não é uma coisa simples assim de fazer. Né? Mas as entidades, elas podem causar danos desde que haja legalidade. Então, e quando não tem legalidade, eles usam algo que eles chamam de feitiço do anel de fogo. Então eles vão... A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge em derredor, né? Procurando a quem possa tragar. Está procurando uma brecha. Onde está seu ponto fraco? Cadê seu ponto fraco? Aí ele procura, de repente, você está com a vida em ordem, né? Mas de repente ele encontrou, puxa, você idolatra tanto o teu carro, você gosta tanto do teu carro é meio Isaac para você. Aí de repente alguém vai lá e bate no teu carro, te desestabilizou. É o que ele precisa, aquele desestabilização para o feitiço entrar. Entendi. E esse poder é permitido por Deus? É permitido mediante a sua livre escolha. Não. A outra pessoa está pegando um poder maligno para fazer mal a uma outra pessoa. A pessoa, ela se desviou de Deus, né? Que nem um filho pródigo. Ele se afastou, fez um monte de bobagem. Deus não impediu que ele fizesse aquilo. Ele estava fazendo tudo errado. Deus não impediu. É o livre-arbítrio dele. Ele fez. Simão Mágico, pegar na Bíblia, vai? Atos capítulo 8, né? A história de Simão Mágico. Simão Mágico foi um cara que enganou até Filipe. Ele andou junto com Filipe. Ele foi batizado. E o cara era um bruxo, era um mago. Ele enganava todo mundo em Samaria, do menor ao maior. E aí ele só é desmascarado quando vem Pedro. Pedro tem uma unção diferente. Pedro tem uma autoridade espiritual diferente. E quando Pedro impõe as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito. Aí o Simão chega lá e fala para Pedro: aí Pedro, quanto custa você passar essa unção para mim? Quanto custa? Como é um negócio, né? E hoje em dia a gente vê esse desdobramento na igreja. Pessoas vendendo a unção, vendendo da cruz, o lenço ungido, a água consagrada, né? Então, quer dizer... Como que tem pedaço da cruz até hoje sendo vendido? Pois é. Que cruz enorme é essa, cara? Imagina, a lasca da cruz. Água do Rio Jordão. O cara pega lá Tornerol mesmo e pronto. Não quer nada, Jordão, coisa nenhuma. Caramba. Né? Engana o povo. A lâmpada ungida, lâmpada consagrada. Quando você pensa que os caras já pensaram de tudo, sempre tem uma pérola nova. Tem uma equipe de marketing que trabalha full time para tentar descobrir o que nós vamos inventar agora, né? Mas a gente tá falando sobre poder maligno, eu queria tentar voltar, porque é um assunto muito interessante que eu já li bastante e tenho muitas dúvidas. Então vou voltar lá para trás. Eu sempre tive dúvida entre todos esses termos aqui. Teve o Rino, a gente conversou um pouco sobre isso. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, até Samael. Eu já li em algum trecho, Samael, que teria sido o anjo que poderia ter sido Satanás. Sim, isso está nos apócrifos, né? Eu acho que é Enoque, que eu pesquisei também para o livro que eu estou escrevendo. Qual que é a história de Lúcifer?
E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? Da onde vem isso? Ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você está longe daquela pessoa. Você tem que estar perto. Quando você está perto, você inveja. Então ele está perto de Deus, ele tinha uma proximidade com Deus, ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satã, do hebraico Satã, que é o opositor, o adversário, e o diabo vem de diabolos, do grego, né, que significa aquele que traz divisão. Ele então, Lúcifer se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para os anjos? Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira assim extraordinária, porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, né? O anjo usa tudo, né? E de repente ele conseguiu enganar. Então o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, né? Afastados de Deus, que ele não faz, o estrago que ele não faz com os homens, né? Então, se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas ciladas do diabo, cai nessas armadilhas, né? Então, foi desenvolvido a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então, nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, né? Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, o Nefilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da Era Diluviana. Né? Então nós temos aí o que é chamado Eles não foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, eles continuaram, é chamado de precedente bíblico, porque pós-dilúvio nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio, né? O Golias tinha 2,75 de altura, quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo, ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos. Né? Então, gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo do que eram maiores, tanto humanos. É quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos, essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar. Né? Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi na Neuza, tá? Foi em outra, né? Que manifestou um demônio, né? E estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote. Né? Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora. Né? Isso não existe, né? Isso é piada, né? Até. Então, o que acontece? Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Já. Então, os súcubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Rastro do Oculto. E também tem 2 vídeos no meu canal, A História do Diabo e o Diabo na História. Também explica lá. Então ele se materializa, né? Até os anjos se materializaram para Abraão, para Ló, comeram, né? Quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, como um súcubo. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar. Tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir. Né? Mas um demônio não pode, materializado não. Não. Só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual. Né? E tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder... assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora
é o poder de Deus que está ali. Shekinah é o poder, É o poder de de Deus. O poder de Deus está ali. A glória de Deus, né? Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época seriam os igurates ou os etemenanques, né? Que era muito comum na Mesopotâmia. Então, eles pegam